Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa estar em nossos corações. E mais esse momento que deixamos os nossos lares e escolhemos e optamos estar aqui juntos para estudar o Evangelho de Jesus. Uma boa noite também para todos os internautas que vão nos assistir depois da sequência dos nossos trabalhos. Hoje, o tema da noite é Aos Pés do Monte. Quem vai fazer para nós é a nossa companheira Cleide Barbosa. Desde já que ela possa ser bem-vinda e que ela possa passar esse trabalho que ela preparou com muito amor e com muito carinho para todos nós. E nós, de nossa parte, que possamos abrir os nossos corações, possamos abrir as nossas mentes para que essas lições possam realmente se fixar em nosso coração, em nossa mente, e nós colocarmos em prática no dia a dia. Eu vou convidar a todos para nós fecharmos nossos olhos e levarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de amor e bondade, a Jesus, nosso irmão maior e mestre. Senhor Jesus, nos encontramos reunidos em seu nome com o propósito de aprender sempre o Evangelho. Possamos então essa noite ser bastante propícia e especial para todos nós e que nós possamos receber essas lições em nossa alma. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor, perdoe as nossas dívidas, na medida que perdoarmos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje e sempre. Que assim seja. E a nossa companheira, então, está com a palavra. Uma boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus prepare os nossos corações para que a gente possa reter esse aprendizado da noite de hoje e que esse tratamento espiritual que o ambiente nos reserva, a gente possa ter aceitação também em nosso coração e em nosso espírito. Nosso tema de hoje é Jesus aos pés do monte. E eu gostaria de falar alguma coisa sobre a antiga Palestina. Que na antiga Palestina, os lugares onde Jesus viveu, onde Jesus pregou, as formas de relevo, a paisagem geográfica lá, elas tinham bastante montes, bastante colinas. Então não é à toa que os momentos mais importantes da vida de Jesus foram nesses montes, nessas colinas. E eu gostaria de citar para vocês algum desses acontecimentos. Vocês vão se lembrar em algum dos estudos que vocês já viram. No Monte das Bem-aventuranças, foi uma colina onde Jesus proferiu o Sermão do Monte. Monte Tabor foi o palco da transfiguração de Jesus. E Jesus, pela sua mediunidade, transfigurou-se. E ao lado dele materializaram os espíritos de Elias e de Moisés. No Monte das Oliveiras, ele fez o Sermão Profético, que fala sobre o final dos tempos e o princípio das dores. Que a doutrina espírita vem nos colocar, estava falando sobre o período de transição da humanidade, de provas e expiações para a era da regeneração. E nesse monte também, aos pés do monte, no jardim de Getsemane, Jesus foi preso. No Monte Sião, numa sala deste, ele fez a última refeição com os discípulos, conhecido por todos como a última ceia. E também foi crucificado em um monte, no Monte do Calvário ou Gólgota. Então são coisas assim interessantes para a gente conhecer, né? Mas vejam como esses cenários foram de momentos cruciais da vida de Jesus aqui na Terra. Mas não é o lado físico, esse lado material que nos interessa. Mas de uma certa forma pode trazer algumas reflexões para nós. Embora Jesus represente para a gente o topo da montanha, o espírito, vamos dizer assim, mais evoluído que veio aqui para a Terra, a imagem dele aos pés do monte é muito significativa para nós. Uma coisa que traz bastante reflexões, porque nos mostra a proximidade dele
com toda a humanidade. Ele estar aos pés do monte. Por quê? Porque a vida de espíritos nossa, ela é uma escalada, ela é ascensional. Nós fomos criados simples e ignorantes, e nas nossas vivências materiais e também no plano espiritual, nós vamos evoluindo, espiritual, moral, de todas as formas, essa evolução, e intelectual também. Nós temos que, de uma certa forma, galgar os degraus da evolução. E esse caminho Jesus já fez. Ele também passou por esse processo nosso, por essas vivências. Não sei se ele foi mais rápido que a gente. Provavelmente ele chegou nesse topo mais rápido. Mas ele, quando a gente diz que ele está aos pés do monte, é porque ele está acessível a toda a humanidade. Se nós estamos aqui para a nossa escalada espiritual, Jesus está conosco aos pés do monte, aos pés dessa escalada. E não importa em que formação, em que quantidade de espiritualização o Espírito já tenha conseguido. Ele está ali com todos nós. Hoje nós vamos estudar um dos eventos que eu diria o mais importante da vivência do Cristo, da sua jornada aqui na Terra, que é o Sermão do Monte, considerado inclusive o resumo de toda a sua história aqui, de toda a sua obra que ele veio trazer aqui na Terra. E quando nós pensamos em Sermão do Monte, nos vem à mente que é apenas das bem-aventuranças. Quando a gente fala em Sermão do Monte, é o das bem-aventuranças. Sim, exatamente, é o delas. Mas não é só isso que Jesus trouxe naquele dia. Naquele dia ele pegou muitos outros ensinamentos que a gente não tem às vezes noção, que fazia parte daquele discurso, que fazia parte desse Sermão do Monte, razão pelo qual ele se tornou, vamos dizer assim, um projeto mais conhecido e mais importante deixado pelo Mestre para toda a humanidade. Vamos então mergulhar nesse grandioso poema, como dizia Amélia Rodrigues, que Cristo nos deixou, que é o Sermão do Monte. Ele está inscrito no Novo Testamento, nos capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus. E lá nós encontramos o seguinte relato. E Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se deles os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava. Só um parêntese aí. Abrindo a sua boca, qual é a colocação que fez o evangelista Mateus? Jesus disse um dia que a boca fala do que está cheio o coração. Então Mateus, ele quis dizer naquele dia que Jesus falou com todo o sentimento, com toda a hierarquia espiritual que ele tinha. Colocou tudo que ele tinha no coração ali para todos os ouvintes. E ele iniciou com as bem-aventuranças. Você passa, põe para mim, por favor. Com as bem-aventuranças, que segundo Mateus são 8, mas há algumas colocações aí que tem 9, mas algumas junções que acontecem. Vou ler para vocês. Estou um pouquinho aqui, mas vou ler aqui, ó. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos ou pacíficos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os puros de coração, porque verão a Deus. Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque é deles o reino dos céus. Mas ele disse também: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, mostrando que o discípulo do Cristo deve ser aquele que não se corrompe com o erro, com as coisas mundanas, e quando é iluminado pelo conhecimento, ele tem que ser também aquele que ilumina as consciências alheias que ainda estão na ignorância espiritual. Já até aí seria uma grande lição as bem-aventuranças. Mas após apresentá-las, Jesus, no mesmo sermão,
ele passa um segundo momento muito importante, que ele fala sobre as leis divinas e a sua vinda aqui na terra. E declara para os ouvintes: eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la. Com isso, o mestre deixa bem claro o que ele veio fazer aqui, a sua proposta de trabalho, que ele não tinha vindo revogar as leis antigas, mas que ele tinha vindo espiritualizadas. Por quê? Porque a lei divina não se modifica. As leis terrenas precisam ser colocadas de maneiras melhores de acordo com a evolução. Mas as leis divinas não precisam de modificação porque elas são perfeitas. E ela se modifica dentro das pessoas quando elas amadurecem. E nessa época a humanidade já estava um tanto quanto mais amadurecida do que na época lá de Moisés. Então Jesus veio clarear, trazer novos entendimentos, dar o verdadeiro sentido espiritual a essas leis. Então ele recorre a alguns exemplos que eram contidos lá no Velho Testamento. Velho Testamento não, nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram trazidos por Moisés e é também lei divina. Então ele não veio para revogar essas leis. Então ele cita lá sobre o não matarás, que ele fala que realmente não é, é condenável matar, mas ele também responsabiliza não só aquele que faz esse ato, que comete o assassinato. Ele coloca que a intenção e o sentimento vale tanto quanto que uma pessoa que insulta ou coloca uma palavra agressiva ou até um pensamento de ódio contra o irmão e a humanidade já se torna devedor diante da própria consciência e também diante da lei de amor e caridade. Ele também coloca sobre a lei do adultério, quando diz: não cometerás adultério. Ele aprofunda o entendimento, afirmando que qualquer um que olhar uma mulher para uma mulher com desejo, querendo possuí-la, esse já cometeu adultério no seu coração. Jesus, então, ele no Sermão do Monte, ele traz uma grande lição quanto a essas leis, porque ele ensina que a justiça divina não se limita às ações externas, que vai muito além disso, porque ela atinge a raiz dos erros, a raiz das nossas ações negativas, que são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que dão origem a todas as nossas atitudes. Então ele colocou que diante da lei, tudo isso é importante. Ele também revoga no sermão a lei brutal do olho por olho, dente por dente, que Moisés usou para disciplinar os povos lá que eram muito embrutecidos. Ele coloca substituição para, ao invés da vingança, que era o olho por olho, dente por dente, o perdão, a compaixão, e alerta sobre o julgamento que nós fazemos sobre as pessoas. Não julgueis para que não sejais julgados. É a lei. Também no seu discurso, ele mostra que o amor, sendo o maior mandamento, ele não pode se limitar às pessoas com quem nós simpatizamos. Que ele deve ir além de tudo isso. E nos ensinou a amar os nossos inimigos. E para isso nós temos que reconciliar com os nossos adversários. Mas o Sermão da Montanha não termina aí. Ele fala sobre religiosidade. Ele ensina que a verdadeira religiosidade não está nas aparências, mas na sinceridade do coração. Não está nas participações religiosas, no que nós mostramos para os outros. Está no que nós temos dentro de nós. Fala sobre a caridade material, que é as doações que nós fazemos, as esmolas. Eles falavam mais na palavra esmola, que ela deveria ser feita sem ostentação, com discrição. E lá no sermão ele deixou aquela frase que todos conhecem, que a mão esquerda não deixe ver o que a direita faz.
e a gente gosta de deixar pelo menos um dedinho de fora para alguém ver o que a gente está fazendo. Não é isso? Mas o que Jesus deixou há 2000 anos atrás não foi assim. Lá ele fala sobre a oração, que deve ser uma comunhão com Deus e não uma exibição pública. Nós podemos orar diante de muitas pessoas, mas ele coloca, quando orares, entra em seu quarto e fechando a porta, ora ao Pai. O que ele quis dizer? Para entrar no nosso mundo íntimo, independente da quantidade de pessoas que tiver no ambiente. Fechar a porta das exterioridades e falar com Deus. Aí sim nós vamos obter resposta. No Sermão do Monte também está a prece do Pai Nosso. Lá ele ensina a prece do Pai Nosso. Num terceiro momento desse discurso grandioso, lembrando que não há divisão, é apenas uma maneira de explicar a situação, os assuntos aí são assuntos diferentes. Jesus alerta sobre as prioridades da vida. Que nós temos que saber fazer escolhas do que realmente colocar em primeiro lugar, realmente o que existe de valor. Isso colocando primeiro o lado espiritual, depois a matéria. Ele convida a juntar tesouros espirituais, enquanto a experiência terrena, de sabedoria, de amor, de virtudes, as virtudes. E ele diz que estes bens, as traças e a ferrugem não podem consumir. São palavras dele. Logo depois, ele toca num assunto muito comum na humanidade, desde aquela época, mas agora está muito frequente se falar esse nome. Ele fala nas ansiedades, e coloca: não vos inquieteis com o dia de amanhã, basta a cada dia o seu próprio mal. Ele já estava fazendo lá um convite para nós vivermos o hoje, com presença, com sabedoria, porque se nós pensarmos demais no dia de amanhã, nós não viveremos o dia de hoje da maneira como deveria ser, como deve ser. Então já era um convite para a gente deixar esse lado, nos ligarmos mais às coisas do agora, pensando no futuro espiritual que a gente tem que ter. Então ele convida a olhar a vida com mais confiança e deixa aquelas frases tão bonitas, com vários ensinamentos. Olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. Isso não é um convite à preguiça, à estagnação, vamos olhar o que eles estão fazendo, então não preciso fazer nada. Não é um convite à preguiça, pelo contrário, mas que a gente deveria descansar o nosso coração em Deus, nessa confiança que nós devemos ter e seguir com fé o propósito da nossa existência. É assim que nós temos que fazer. Ele também fala sobre a porta estreita e a porta larga. Todo mundo conhece essas expressões, né? Porta estreita e porta larga. Ali ele estava falando sobre as prioridades, sobre as ilusões da vida material, falando da porta larga. E que a gente tinha que escolher o verdadeiro caminho a seguir, que não é o caminho das facilidades, que é caminho que vai nos direcionar e vai nos apertar um pouco. Mas quando nós estávamos fazendo o planejamento, quem falou que seria fácil? Quando nós estamos passando as dificuldades aqui na vida terrena, será que a gente se lembra disso? Fala, nossa, mas está tão difícil. Vamos lembrar disso. Quem falou que seria fácil? Nós sabemos que seria difícil. Nós só esquecemos. Mas a nossa caminhada é pela porta estreita. Lá também ele usa a metáfora do argueiro e da trave do olho, voltando a falar sobre o julgamento e sobre o orgulho, que é um grande entrave na nossa evolução. Tem outros ensinamentos lá, né? Vê que é um grande discurso, é o resumo de tudo o que ele trouxe para nós, mas
ele termina fechando o grande evento com a parábola da casa sobre a rocha. E lá ele garante que somente aqueles que ouvem e praticam os seus ensinos terá alicerçadas suas palavras, construirão a sua vida numa base sólida. Isso o que mostra pra gente? A segurança que nós adquirimos espiritualmente quando nós seguimos os ensinos de Jesus. Nós estamos desequilibrados? Nós estamos seguindo os ensinamentos de Jesus? Nós estamos olhando as suas palavras, os seus exemplos e tentando fazer da mesma forma? É o que ele trouxe para a gente. Bom, no resumo, é esse o Sermão da Montanha, um guia completo para a nossa jornada espiritual. Por isso que Kardec colocou tudo lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente não sabia que estava no Sermão da Montanha. Todo mundo sabia que estava no Sermão da Montanha, isso aí? O Evangelho? Pode pegar essas lições que eu falei e olhar que elas estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas naquela época, quem será que ouviu o Sermão do Monte? Quando a gente pensa que Jesus juntou aquela multidão que diz que é enorme, que é uma grande multidão, a gente pensa assim que são pessoas que estavam integradas aos seus ensinamentos. Todos estavam lá, que estavam apoiando, que estavam necessitados e queriam estar ali, aprender, ser curado, trazer aquilo para o seu lado espiritual. Mas será? Vamos fazer uma comparação bem atual. Quando um evento é anunciado, por exemplo, assim, um palestrante muito conhecido, um evento que vai assim, chamar a atenção, um líder, vamos pensar num líder político, é mais próximo da gente. Um líder político vai fazer uma explanação sobre a sua proposta de candidatura, alguma coisa assim, e as pessoas vão assistir. Será que lá, nesse comício político, terão só apoiadores? O que vocês acham? Não, né? Lá, com certeza, terão os apoiadores, que estarão do mesmo lado, terão os curiosos, que vai lá para ver como é que está a situação, oportunistas, que querem tirar vantagem de alguma forma, seja financeira, seja comercial, seja político mesmo, por engajamento, tirar uma selfie ali perto do candidato, postar na rede social. Estaria lá. Jornalistas, para relatar o fato depois, mas também opositores que estariam lá para observar. Observar o que esse candidato está trazendo, ver suas estratégias para usar aquilo ali contra a sua própria política. Isso é nos dias de hoje, 2000 anos depois que Cristo veio. Será que na época do Cristo, a multidão era formada só por pessoas que adoravam Jesus? Com certeza não. Tem um estudioso, palestrante que eu gosto muito, é o Jorge Elahá, que ele coloca da seguinte forma, que a sociedade na época ela era dividida em grupos distintos e que representantes dela estaria também nessa multidão que ouviu o Sermão do Monte. E disse, inclusive, que o sermão parece ter sido inteligentemente dirigido a cada uma daquelas classes sociais ali, porque tinha vários assuntos, ele colocou vários assuntos. Havia na multidão, então, os apoiadores, que eram os necessitados. Com certeza fazia uma multidão maior ali, era o grupo maior, de pessoas oprimidas, doentes, marginalizadas, que estavam ali clamando por consolo, por cura espiritual. A eles
Jesus teria dirigido a primeira parte, que é as bem-aventuranças. Ali seria um convite para aqueles que já estavam mais preparados, a coragem, a transformação, a esperança diante dos sofrimentos que eles estavam vivendo. Convidava as pessoas a ter essa coragem para se transformarem, buscar a sua melhoria interior. Mas também estaria na multidão líderes religiosos, como fariseus, sacerdotes, porque esse grupo tinha uma grande influência na sociedade, era a influência maior, que oprimia inclusive os outros. Eles eram os poderosos, eram responsáveis, entre outras coisas, pelo julgamento das leis e das pessoas e para a execução dessas leis também. E eles eram aliados ao Império Romano. Tinham medo, inclusive, que aquele Galileu, que não tinha títulos nobres, que chegou ali do nada e começou a falar algumas coisas meio estranhas, eles queriam ver quem que era aquele Galileu. Então tinha um misto de curiosidade, de medo de ser aquele Messias que ia tirar o poder de todos e de oportunismo também para jogar depois contra o Cristo, o que ele estava dizendo. Para ele, Jesus teria colocado a segunda parte do sermão sobre as leis, um convite sobre a execução justa. Porque as leis eles colocavam não por verdade, não por moralidade, mas ajustadas ao que eles queriam, ajustadas à situação para eles não perderem o poder, para eles continuarem no lugar que eles estavam. Então tudo estava ali. Mas para estes também, Jesus teria falado sobre as orações, sobre a hipocrisia das orações, mais direcionado inclusive sobre os fariseus, para os fariseus, porque eles tinham a religião das aparências. Eles não tinham a forma de fazer, mas o conteúdo não estava dentro deles. Então Jesus mostrou para eles que a oração deveria trazer o sentimento e não ser um objeto de vaidade e de orgulho. Presente na multidão também estariam os ricos, que faziam parte da sociedade e que estavam próximos dos religiosos. Por que será que eles ficaram próximos? Porque havia interesse de ambos os lados. Era a riqueza e o poder se mantendo ali, juntamente com o Império Romano. Para eles, Jesus teria dirigido a parte que se refere ao dinheiro, as doações que Jesus tanto fala ali, as esmolas, que fizesse sem ostentação. Falou sobre os verdadeiros tesouros e sobre as ansiedades na vida material pelas coisas materiais. Essa seria a direção. Mas o Sermão do Monte se eternizou. Está aqui para todos nós. Para quem que ele é direcionado hoje? Para todos nós com as nossas necessidades espirituais. Porque se nós observarmos, nós temos um pouquinho de todas aquelas classes que participavam lá daquela época. Dos ricos, com as nossas coisas materiais, menos ou mais. Dos religiosos que está tentando um engajamento ali, ser cristão. E também nós somos necessitados de várias as formas. Porque nós necessitamos da cura espiritual e de nossa evolução espiritual. Bom, agora eu não vou deixar para trás as bem-aventuranças, né? Que são as mais conhecidas do Sermão do Monte. Eu vou fazer um breve apanhado de cada uma aí, porque ela tem muito ensinamento, então não dá para falar todos os ensinamentos. Cada bem-aventurança, ela convida a adquirir uma virtude. Essa vai
Os pobres de espírito, a virtude da humildade. Os que choram, a virtude da resignação e fé. Os mansos ou pacíficos, mansuetude. Que têm fome e sede de justiça, justiça e retidão moral. Misericordiosos, misericórdia, compaixão. Puros, limpos de coração, virtude da pureza, da integridade. Pacificadores, da pacificação. Os que sofrem perseguição por causa da justiça, virtude da coragem, da fidelidade ao bem. Mas olha que interessante essa visão a seguir. Alguns estudiosos e palestrantes, eles dizem que as bem-aventuranças foram ditas por Jesus e colocadas no Evangelho de Mateus, não de uma forma aleatória. Foi numa sequência, realmente dessa forma, lógica e ascensional. E ela é colocada como se fosse a nossa escalada evolutiva. Se nós observarmos a sequência desde a primeira até a última, a gente vê uma escalada de virtudes como se fosse um degrau para todos nós, que nós temos que escalar para guiar ao topo dessa evolução nossa. E não tem como pular degrau, porque cada coisa, cada virtude que nós vamos adquirindo, nos prepara o espírito para adquirir as próximas. Vamos lá. Para chegar no topo dessa montanha, nós temos que partir da base. Mas assim, ó, aqui tem uma montanha e os degraus com as bem-aventuranças. Humildade, resignação, mansuetude, justiça, compaixão, pureza, pacificação, coragem moral, fidelidade ao bem. E a primeira que Jesus apresenta, o primeiro degrau ali, que serve de alicerce para todas as outras, é a humildade. É a virtude que nos permite dar o primeiro passo e que sem ela, as outras virtudes não florescerão. Mas será mesmo? Que lógica que é essa? Vamos falar um pouquinho sobre a humildade. Quem são esses pobres de espírito? Quem que é humilde? Tem pessoas que dizem que é aquele que não tem recursos financeiros, que não tem conhecimento, que se apresenta assim, seria humilde? Pode ser que seja, mas pode ser que ele seja arrogante. Independe então do que tem, independe do que se conhece. Quem é o verdadeiro pobre de espírito? Sócrates, que foi um filósofo que viveu há 400 anos antes de Cristo, ele foi considerado o mais sábio lá da Grécia, de Atenas ali. Mas ele não se considerava, apesar de que ele sabia que tinha muito conhecimento, que além de outras pessoas, mas ele não se considerava. Porque ele dizia que diante de todo o conhecimento, o que ele sabia era muito pequeno diante daquilo que ele ainda tem e tinha que adquirir. Ele disse, só sei que nada sei. Esse é humilde. E não é falsa modéstia. Porque não tem orgulho do que sabe. O humilde não tem orgulho do que ele sabe. Não tem orgulho daquele que adquiriu, nem financeiramente, materialmente aqui. Mas é aquele que reconhece as próprias limitações e sabe que tem muito para aprender. Que tem muita gente atrás dele, mas tem muita gente na frente. Que se ele conhece uma parcela daqui, ele não conhece várias outras de lá. E tem esse reconhecimento de que ele não sabe praticamente nada diante do que tem que aprender. Já o orgulhoso, se ele tem uma fagulha de conhecimento, ele já se considera um rei. Ele já acha que pode passar por cima dos outros, fazer dos outros um degrau. Tem gente que pensa que é Deus até. E tem gente que tem certeza disso. É dessa forma. Porque o orgulhoso, ele se enche de si. Já o humilde, ele se esvazia do seu próprio ego. Ele se esvazia das coisas porque ele sabe que tem aprendizado para colocar dentro de si. Esse é o verdadeiro humilde.
sabe e vê isso tudo de forma natural, porque sabe que está em aprendizado. Mas por que a humildade é o alicerce de toda essa montanha? Vamos partir para o segundo, que é a resignação. Bem-aventurados os que choram. Na verdade, bem-aventurados os que resignam, que aí sim, esses serão consolados. Mas atenção, resignar-se não é ser passivo e conformado com o nosso sofrimento, com o que as pessoas podem fazer conosco. Resignar-se é a aceitação consciente dos nossos sofrimentos, das nossas dificuldades, sabendo que esses sofrimentos existem por causas justas e que nós estamos no meio desse monte aí. Esse sim precisa ir à luta para transformar-se, para melhorar. Não é acomodação. E este é o segundo degrau. Mas para alcançar o degrau da resignação, você tem que pisar no primeiro, que é o da humildade. Porque o orgulhoso, ele não se resigna. O orgulhoso, ele se sente vítima, ele se sente injustiçado, ele coloca a responsabilidade em Deus. Já o humilde reconhece que se Deus é justo, existe uma causa justa para todas as situações. Agora, se a gente já adquiriu um pouquinho de humildade, um pouquinho de resignação, vamos partir para a mansuetude, um belo degrau. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde do coração. Já mostra aí que é uma grandeza espiritual, que o manso não é o covarde, o manso não é o acomodado, aquela pessoa é mansa. Mansa porque ela aceita tudo, não. Isso não é a mansuetude. Jesus mostra que a forma de conduzir as coisas não é pelo orgulho, não é pela violência. Essa é a mansuetude. Jesus mesmo na cruz, sendo humilhado, sendo escorraçado de todas as formas injustamente, ele o que fez? Orou e pediu: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele mostrou humildade, resignação e mansuetude. Vamos para o quarto. A virtude da justiça, que não pode ser confundida em tempo nenhum com o justiceiro. Existem duas situações, o justiceiro e o justo. O justiceiro é aquele que ainda está na lei do olho por olho e dente por dente. Vê uma situação, quer fazer a mesma coisa, quer lá revidar o mal com o mal. Já o justo, ao contrário, ele tem fome e sede de justiça. Ele quer realmente a justiça que coloque da forma que veio, mas pela justiça divina. Então ele também procura viver essa justiça. Mas para viver a justiça tem que ter humildade, para ter empatia. Resignação para permanecer no bem mesmo e sem revolta, mesmo diante das adversidades. E mansuetude para não se deixar dominar pela violência. Assim, vamos passar para o quinto degrau, misericórdia, compaixão. A misericórdia não é ter dó das pessoas, não é ter pena das pessoas. Quando a gente tem dó, a gente humilha, a gente diminui a pessoa. Já a compaixão, você sabe como lidar com aquela pessoa que está passando por uma dificuldade. Essa é a verdadeira compaixão. E tem que ter humildade para se colocar no lugar do outro, resignação, porque nem sempre as situações estarão ao nosso favor, mansuetude para agir com equilíbrio, retidão para agir com justiça e compaixão para estender a mão. Porque a compaixão vai além de só sentir. Ela estende a mão, ela perdoa, ela mostra uma coisa diferente. Na verdade, a misericórdia é o verdadeiro amor em ação. Vamos subir para o sexto nível, da pureza. Esse é aqueles que dizem que a promessa é ver a Deus. É o resultado do cultivo das outras, nem preciso falar muito. É a pessoa que já vem cultivando, limpando o seu coração. Não tem segundas intenções,
faz as coisas com sinceridade, não tem pensamento de malícia. Tudo para ela é longe da falsidade. E verão a Deus como? Verão a Deus como? Porque aprende a reconhecer dentro de si a presença divina em todas as situações da sua existência. Mesmo nos sofrimentos, em todas as situações, ele vê Deus, ele percebe Deus, ele sente Deus. Mas a Hebe vai mostrar isso pra gente, que aí vocês descansam de mim um pouquinho. Boa noite a todos. Ouço Deus. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento dos pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada produz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus na presença do amigo na dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor dos ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento dos pobres mortais. Bom, ela já nos pacificou, né? Então vamos passar para a pacificação. O pacificador, ele vai além do pacífico. O pacífico, que é os mansos e pacíficos, é aquele que já tem dentro de si aquela mansuetude, tem o autodomínio. Agora o pacificador, ele já leva isso para a humanidade. Ele ajuda na reconciliação, ele constrói pontes. Por isso que ele está lá no 7º degrau. Ele promove essa pacificação e transforma sempre o mal em bem. É aquele que dá outra face, como diz Jesus. Não por fraqueza, mas justamente pela força moral que ele tem. Exemplos de pacificadores: Jesus, Gandhi, Chico, Francisco de Assis. Eles eram pacíficos e pacificadores. Mas pela agora o 8º degrau, fidelidade, coragem moral. Esse revela a virtude da fidelidade inabalável no bem. Aqueles que diante da crítica, diante das rejeições, do sofrimento, das corrupções, permanecem firmes na retidão. Ter coragem de lutar contra as coisas do mundo, mesmo que o mundo esteja trazendo algumas coisas desnecessárias para o espírito, está trazendo vantagens materiais, ser contra. Essa é a coragem moral.
Essa é a fidelidade ao bem. Não mudar de lado só para obter vantagens aqui na matéria, sabendo que nós somos espíritos e a nossa pátria espiritual é lá. Bom, assim completa a escalada dessa montanha. Mas eu queria dizer para vocês que não é uma escada. Por quê? Porque não dá para completar 100% de uma coisa para chegar na outra. Elas estão interligadas. Mas é importante a gente olhar como escala, porque tem coisas que a gente está com dificuldade de adquirir e se olhar para trás a gente vê onde está o nosso erro. Por exemplo, eu sou muito explosivo. Por que eu sou tão explosivo? Se eu sou tão impaciente, eu não consigo deixar. Qualquer coisa já vem aquela explosão. Volta para trás nessa escada. Vê lá se tem humildade. Será que não está precisando fortalecer a humildade? Resignar-se diante das situações? Ter empatia com as pessoas? Então, essa escala é importante para a gente entender. Que talvez se a gente esteja com dificuldades, a gente pode olhar para essa hierarquia, para as coisas que a gente ainda tem que conquistar e voltar um pouquinho atrás. Bom, nós estamos no final já aí. Eu queria só falar para vocês, contar uma historinha bem rápida, lembrando que é muito importante o conhecimento de nós mesmos para essa escalada toda. Você se conhece? Nós nos conhecemos? E um palestrante contou essa história e eu achei interessante. Que um homem, ele desencarnou, depois que ele despertou no plano espiritual, ele, que se considerava uma pessoa já boa, achou que tinha que ter melhores tratamentos do que outros lá. Então veio, ele começou a ficar meio revoltado, falar algumas coisas, veio o emissário conversar com ele. Ele falou, olha, acho que tem algum engano, assim, ó. Eu precisava ser tratado de maneira diferente aqui. Será que eles não sabem quem sou eu? Aí ele falou assim, seja bem-vindo, meu irmão, né? Me informe, quem é você? Ele falou assim, olha, eu sou José Sintra. Ele falou, não, esse é o nome que te deram na terra. Eu quero saber quem é você. Aí, surpresa, ele pensou, falou assim, eu sou o doutor José Sintra. Não falou qual era o doutorado, qual era a profissão dele, não. Aí ele falou assim, não, eu não quero saber dos seus diplomas, dos seus títulos. Eu estou querendo saber quem é você. Me diz, quem é você? Aí ele ficou preocupado, ele falou assim, nossa, eu devia ter dito que eu era professor na Terra. Porque às vezes aqui a profissão do professor seria mais bem vista, né? Eles teriam mais valor do que na Terra. Não, mas não é isso que eles queriam. Ele falou assim, olha, eu sou o doutor José Sintra, casado, 3 filhos. Mas o olhar do emissário continuava indagador. Aí ele falou assim, já sei agora o que eu vou contar. Eu fui espírita. Olha, fui palestrante, fui presidente de centro, fiz muitas palestras, muitas e muitas palestras. Aí ele balançou a cabeça e falou, realmente você falou para muitas pessoas, mas esqueceu de falar para você mesmo. Eu acho que você não tem conhecimento de quem você é. Ele então se recolheu e percebeu que realmente ele tinha olhado muito para fora, para as coisas da matéria, mas não tinha se recolhido para dentro de si. Então ele falou, olha, você vai ficar durante um tempo aqui, depois você vai voltar para a jornada terrena. E lá procure ser mais atento, estude bastante aqui. Lá tem um guia, um roteiro muito importante. Siga ele. Se você seguir só o sermão do monte, quando você voltar para cá, você saberá quem é você realmente, qual é a sua essência. E aí, pessoal, vamos escalar essa montanha? Vamos? A gente tem que começar. A Evelyn vai encerrar aí, continuando esse aprendizado com a música Aos Pés do Monte. Aos pés do monte. Um sentimento me ronda,
sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou.